Saudações. Nesse vídeo eu quero fazer duas coisas que eu acho muito importantes. E por isso eu até sugiro que vocês compartilhem, ou pelo menos se inscrevam no meu canal, correto? Bom, ative o sininho de notificação, essas coisas que eu sempre esqueço de falar ao longo do vídeo. Mas quais são essas duas coisas? Primeiro, a priori não vai haver Terceira Guerra Mundial. E o motivo é a segunda coisa. Porque só um dos lados está preparado para ela. Certo? Eu já disse aqui algumas vezes que o Irã abertamente desafiou os Estados Unidos e a OTAN e o Estado de Israel duas vezes. 1 ou 2 anos atrás, quando explodiu a base em Assad, no Iraque. E matou pelo menos 100 americanos. E esse ano ele fez a mesma coisa, só que Erbil. E aí o alvo foi um QG disfarçado de vice-consulado americano, mas um QG do Mossad israelense. E aí o número de baixas foi muito maior. Os Estados Unidos não fizeram nada, Israel não fez nada, a OTAN não fez nada. E esse ano nem um pio eles deram. Se você não estivesse acompanhando mídias do Oriente Médio, se vocês quiserem dicas para essas mídias, é só me perguntar. Eu deixo aí nos comentários. As pessoas nem saberiam que uma base americana repleta de espiões israelenses foi explodida em Erbil e o Estado de Israel e os Estados Unidos não fizeram nada. Nada, nada, nada. Então, eles não têm coragem de enfrentar o Irã. Não iriam enfrentar a Rússia. Mas aí entra a segunda questão, que explica por que não vai haver a Segunda Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial, perdão. A OTAN e os Estados Unidos não têm mais base industrial. Por isso que eles não fizeram nada contra o Irã. Não é só porque o Irã tem mísseis que podem atingir Tel Aviv. Muitos países têm mísseis que podem atingir Tel Aviv. A questão é que o Irã ainda é uma economia industrial. Os Estados Unidos, a Europa, não são mais. Só tinha a Alemanha. Mas os tolos, os tontos, destruíram a Alemanha. Estão destruindo a Alemanha, que era a única base industrial perdão, que restava do Ocidente. Correto? Larry Johnson, no seu excelente A Son of the New American Revolution, que fala sobre isso. Na verdade, pegando um estudo de um grupo inglês. Vamos falar sobre. Bom, o Ocidente não tem mais base industrial para igualar a produção russa de material de guerra. Essa fraqueza é agravada pelo duplo golpe da inflação e do colapso econômico que está devastando a Europa e começando a prejudicar os Estados Unidos. O Royal United Services Institute, RUSI, o mais antigo do mundo e principal think tank de defesa e segurança do Reino Unido, publicou recentemente um relatório detalhando esse declínio. Olha só, prestem bastante atenção, abre aspas. A guerra na Ucrânia provou que a era da guerra industrial ainda está aqui. O consumo massivo de equipamentos, veículos e munições exige uma base industrial em larga escala para o reabastecimento. A quantidade ainda tem uma qualidade própria. O combate em massa colocou 250 mil soldados ucranianos, juntamente com 450 mil soldados cidadãos recentemente mobilizados, ou seja, 700 mil homens, contra cerca de 200 mil soldados russos e separatistas. O esforço para armar, alimentar e abastecer esse exército é uma tarefa monumental. O reabastecimento de munição é particularmente oneroso. Eles não citam, mas a grande questão é que os russos, assim que munição chega, eles destroem. Assim que novas tropas chegam, eles eliminam. E estão eliminando maciçamente também as ferrovias, os meios de transporte para essa munição chegar. Para a Ucrânia, compondo essa tarefa, estão as capacidades russas de fogo profundo, que visam a indústria militar ucraniana e as redes de transporte em toda a profundidade do país, aquilo que eu acabei de dizer. O exército russo também sofreu com ataques transfronteiriços ucranianos e atos de sabotagem, mas em escala menor. A taxa de consumo de munição e equipamento da Ucrânia só pode ser sustentada por uma base industrial em larga escala. Essa realidade deve ser um alerta concreto para os países ocidentais, que reduziram a capacidade industrial e militar e sacrificaram escala e eficácia pela eficiência. Essa estratégia baseia-se em suposições equivocadas sobre o futuro da guerra e foi influenciado tanto pela cultura burocrática dos governos ocidentais
quanto pelo legado de conflitos de baixa intensidade. O que ele não quis dizer é pelos conflitos em que países poderosos da OTAN enfrentam nações cujos soldados só têm AK-47 para lutar. Se o governo dos Estados Unidos está planejando se tornar novamente o arsenal da democracia, então as capacidades existentes da base militar industrial dos Estados Unidos e as premissas centrais que impulsionaram seu desenvolvimento precisam ser reexaminadas. Esse é o trabalho do coronel Alex Vershinin, um cidadão americano. Ele explica em detalhes o desafio dos Estados Unidos e seus aliados da OTAN enfrentam se ousarem engajar a Rússia em uma batalha olho por olho. Atualmente, os Estados Unidos estão diminuindo seus estoques de munição de artilharia. Em 2020, as compras de munição de artilharia diminuíram 36% para 425 milhões de dólares. Em 2022, o plano é reduzir os gastos com rodadas de artilharia de 155 milímetros para 174 milhões. Isso é o equivalente a 75.357 rodadas burras básicas M795 para canhões de artilharia. Finalmente, as 75 milhões dedicadas a munições guiadas de precisão Excalibur, que custam 176 mil dólares por rodada, totalizando assim 426 rodadas. Em suma, a produção anual de artilharia dos Estados Unidos duraria, na melhor das hipóteses, apenas 10 dias a 2 semanas de combate na Ucrânia. Se a estimativa inicial de projetos russos disparados for superior a 50%, isso só prolongaria a artilharia fornecida por 3 semanas. Tem como fazer uma guerra com munição para lutar 2 semanas? Por favor, né? Os Estados Unidos não são o único país que enfrenta esse desafio. Em um recente jogo de guerra envolvendo forças americanas, britânicas e francesas, as forças britânicas esgotaram os estoques nacionais de munição crítica após 8 dias. A Rússia, por outro lado, desfruta de fábricas de defesa que operam 24 horas por dia, 7 dias por semana e produzem munição, veículo, tanque, drone, míssil e foguete. O Ocidente ainda trabalha sob a ilusão de que a economia russa está mal e cambaleando. A Rússia tem os minerais, material, pessoal qualificado necessário para produzir o que os militares russos precisam para sustentar as operações de combate especialmente intensas, sem falar em energia, que a Europa não tem mais combustível. A Rússia é exatamente o país que produz isso. Então ela tem uma quantidade quase infinita de matéria-prima, uma quantidade infinita de recursos energéticos, mão de obra qualificada, fábricas, indústrias funcionando no esquema 24/7. A Rússia, não sei se esse era o plano desde o início, quer dizer, realizar operações que criassem o desarmamento de fato dos Estados Unidos e da Europa, ou se aconteceu por acaso, mas o fato é que isso está acontecendo. Independentemente disso, o Ocidente não tem opções viáveis, exceto uma guerra nuclear, de derrotar a Rússia na Ucrânia. Quando você fala em guerra nuclear, não vamos nem comparar o material atrasado que a OTAN tem com o material de altíssima tecnologia que a Rússia tem, né? Não dá para você comparar aqueles foguetes americanos, sabe, da década de 80, com o RS Sarmat 28, os Kinjal, os Avangard. Não dá, sabe, é comparar estilingue com metralhadora. As próximas semanas, prestem bastante atenção nisso, irão expor fraturas na aliança da OTAN. A Grã-Bretanha, por exemplo, acordou esta manhã para saber que a outrora poderosa libra inglesa, libra esterlina, que já teve o dobro do valor do dólar americano, agora vale menos que $1. Isso significa que os britânicos pagarão mais pelos produtos que importam dos Estados Unidos. Na verdade, tem um estudo que mostra que desde que a Liz Truss assumiu, só a Bolsa de Valores de Londres perdeu $500 bilhão em valor de mercado. Vamos lá. Embora os Estados Unidos representem apenas 12% das importações do Reino Unido, o aumento dos preços irá inflamar ainda mais a espiral inflacionária do Reino Unido, que já espera uma inflação na ordem de 20% para o ano que vem, no mínimo. A recém-empossada primeira-ministra Liz Truss já está enfrentando uma forte reação de conservadores sobre o seu plano econômico proposto. A morte da Rainha Elizabeth colocou problemas políticos em segundo plano por algumas semanas,
Mas essa lua de mel está acabando. E a pressão política doméstica do Reino Unido tornará menos certo o apoio contínuo à Ucrânia. As economias em colapso da França, da Alemanha e da Itália também vão obrigar esses países a gastar mais tempo tentando acalmar a crescente agitação doméstica. Quando você leva em consideração a crise de energia, não tem, e os reveses militares ucranianos, à medida que o inverno se aproxima, a base da unidade da OTAN em relação à Ucrânia provavelmente ruirá. Ela vai ruir porque não tem escolha. Vamos resumir tudo? A OTAN, Europa, Estados Unidos, Canadá, não tem munição, não tem arma em quantidade suficiente, não tem combustível, não tem mais fábricas. E mesmo se tivesse fábricas, não tem mais matéria-prima. Mesmo se tivesse fábricas e matérias-primas, não tem mais energia. Mesmo se tivesse fábricas, matérias-primas e energia, a economia desses países está sendo destruída por um colapso inflacionário. Basta lembrar a Libra, 2 libras por $1, depois caiu para 1,60 libras por $1, agora a Libra vale menos que o dólar. O euro vale menos que o dólar. O dólar, ou seja, os Estados Unidos da América, estão sacrificando os países da Europa para tentar salvar essa economia por mais algum tempo. E quando eu falo sacrificando, estão mesmo sacrificando, estão sabotando a Europa. Basta ver a explosão do Nord Stream 1 e 2. Certo? Os gasodutos. Então, bebês, já era. Não vai ter terceira guerra mundial simplesmente porque só tem um dos lados capaz de enfrentar uma luta de grande escala. O outro é incapaz. E está se tornando cada vez mais incapaz. Pior, sacrificar a única economia industrial que havia no Ocidente, a Alemanha. E vão pagar muito caro por isso. De toda forma, eu não ligo. Acho até bom. O Ocidente, essa horrível invenção que durou de 1415 a 2022, está acabando. Tchau, Ocidente. Até mais, pessoas.